Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do EFCast, o canal do empresário, o canal do empreendedor, o canal de pessoas que querem aprender com profissionais, tanto da área de saúde como da área do empreendedorismo. A grande questão é que às vezes a gente acha que está separado, né? Só que saúde é tudo, né? Saúde hoje é fundamental para os negócios acontecer, é fundamental para a nossa vida acontecer. Então, a gente tem buscado profissionais para falar um pouco sobre saúde também dentro do nosso canal, porque a gente sabe que a saúde é a base de tudo. Sem saúde não tem negócio, não tem empreendedorismo, não tem nada, né? É o principal e nós precisamos priorizar a nossa saúde. Então, hoje nós vamos receber, seja muito bem-vinda, a Clévia Barbosa. Pode falar até um pouquinho mais alto, que ela é a especialista, né, profissional de educação física, especialista em LPF, especialista em Pilates, especialista em respiração. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua jornada dentro dessa área de saúde, porque assim, você escolheu uma profissão, né? Sim. Só que teve um porquê nisso aí, né? Você acordou e falou assim, o que é que você enxerga sobre saúde, para a gente começar? Saúde é tudo, né? Como você falou. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada na nossa vida. Então, hoje, a gente precisa, de fato, priorizar a nossa saúde pra gente. E quando eu falo saúde, é saúde física e saúde mental, né? Tá tudo muito junto. A gente precisa entender saúde como esse conjunto mesmo, né? Uhum, Físico, emocional, mental. E a partir daí a gente consegue ir alcançando, né, o que a gente deseja na nossa vida. uhum. Mas sem saúde, o que é que a gente consegue, E você né? escolheu essa profissão, teve algum motivo? Como é que foi que você chegou? Sempre Sim, quis sim. fazer isso? Na verdade, assim, desde que eu me conheço por gente, eu gosto do movimento. Eu sempre gostei. Eu sempre fui aquela criança que adorava correr, pular, brincar. Dessas brincadeiras, eu era aquela que ficava com os meninos, jogando bola, jogando futebol, Legal. né? Topava todas essas brincadeiras. Enquanto as minhas colegas ali na escola fugiam das aulas de educação física porque ia sujar roupa, ia deixar o cabelo suado, eu não, eu ia, eu gostava do movimento. Então, eu sempre gostei dessa área do movimento. E quando eu fui para a faculdade, eu queria fazer algo que estivesse muito relacionado a isso, né? Fisioterapia, educação física, então sempre foi o meu desejo. Mas lá em casa tinha algo assim, meu pai sempre falava que medicina e direito era o que a gente tinha que fazer, era o que era bom, né? Uhum. Mas eu não me via em nenhuma dessas áreas, né? Eu gostava mesmo do movimento. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para a universidade, eu fui cursar educação física. Passei, fiz na UFES, né? Universidade de Feira de Santana, e cursei educação física por amor mesmo, porque eu gostava. E tinha a intenção de ir para fisioterapia também. Só que, ao longo do caminho, eu vi que eu podia fazer muito do que eu queria, né, da área de saúde, dentro da área de educação física. Porque na educação física tem a área de educação e tem a área de saúde. Então, as disciplinas de saúde me chamavam muita atenção, né, no curso de educação física. E foi por aí que eu fui caminhando e trilhando e achando o meu caminho, né, até chegar no que eu trabalho hoje. Aham, que legal. E você já ouviu falar, que eu já ouvi essa frase, não, porque educador físico não dá dinheiro. Isso, Ela já trabalhar nas muito. escolas, você já ouviu isso? Entrega a bola para o aluno e vai, Uhum. é muito isso. E aí tinha quando eu fui para a universidade, tinha muito isso, né? Educação física não dá dinheiro. E eu ficava naquele dilema. Ai, meu Deus, não dá dinheiro, mas é o que eu gosto de fazer, né? Mas fui, me joguei e me formei. Quando eu terminei a formação, aliás, na própria universidade, eu comecei a estagiar numa academia. Mas eu vi que não era bem a área que eu queria, porque eu gostava de algo de entender aquele movimento ali, de cuidar das pessoas, né? Ou eu sinto dor, eu tenho alguma questão de saúde, como o movimento pode ajudar aquela pessoa a sair daquele quadro, né, de dor. E quando eu cheguei na academia, eu via muitos homens, esses que trabalham, que malham muito tempo, que são bem fortões e que acham que por treinar muito tempo já sabe, não precisa de orientação. Então, o que eu estava aprendendo, eu não conseguia passar para essas pessoas, porque eles não queriam saber disso, né? Como era a posição certa, qual era o posicionamento de sentar naquele determinado aparelho para fazer. E aquilo foi me incomodando. Falei, não é aqui que eu vou, né? Eu não estava me encontrando ali. Foi quando, de repente, eu fui fazer um curso de Pilates, até por acaso, assim. Que legal. E aí, no curso, eu me encontrei, falei, é isso que eu quero.
é isso, aqui eu vou conseguir fazer o que eu gosto, porque o Pilates é um grupo um grupo menor, são pessoas que buscam a prática para cuidar mesmo da saúde, com orientação, com aquele cuidado mais personalizado. E ali, agora sim, agora eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Primeiro, né, o que é Pilates, para as pessoas de casa entender o que é realmente Pilates. E segundo, eu já ouvi falar que Pilates é coisa de velho, né? O pessoal fala bastante isso, né, sendo sincero. E eu queria que você desmistificasse isso. É verdade, tem muito isso. A gente ainda, apesar de já vem, né, mais desmistificando isso, como você falou, mas Uhum. tem ainda, né, de que Pilates é só alongamento, que Pilates é só coisa para idoso, é só mulheres que fazem Pilates, mas não, gente. Pilates é uma técnica assim incrível, né, que olha o corpo como um todo, muito diferente dos exercícios da academia. Não estou falando mal da academia, a musculação tem a sua importância muito grande, mas o Pilates ele trabalha o corpo como um todo. Eu digo diferente da musculação, porque se você senta num aparelho de uma cadeira flexora, por exemplo, você vai trabalhar um músculo específico, né, na academia. Uhum. E no Pilates, você deita em um aparelho para fazer, né, e com o uso das molas, você trabalha o corpo inteiro, por mais que aquele exercício você esteja movimentando só as pernas, sabe? É muito global o Pilates. Então, o Pilates não é só o alongamento. Ele engloba flexibilidade, fortalecimento, mobilidade. Então, tem várias valências físicas ali que o Pilates consegue englobar. E por isso que ele é muito completo. Trabalha a respiração, né? É um dos pilares do Pilates é a respiração. E isso começou também a me puxar muito para quando eu pensei na respiração, né, o poder da respiração, quando eu comecei a entender, na verdade, o poder da respiração, e foi me encantando cada vez mais, né, por essa área, até chegar no LPF, que o LPF veio depois do Pilates. Antes de chegar no LPF, você falou sobre respiração, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu tô respirando aqui, né? Sim. Eu acho que para mim, para algumas pessoas, talvez até que tá em casa, respiração é o que a gente tá fazendo aqui agora. Tem alguma diferença de respirar, respiração? A gente já nasce respirando. O que é isso? Sim. Respirar é um automático, né? A gente Uhum. respira, a gente não precisa parar para pensar, agora eu vou respirar. Se bem que deveria, né? A grande maioria das Sério? pessoas é. Mas ele é automático, é a primeira coisa que acontece quando a gente nasce, né? A gente Uhum. respira. Então a gente dá a primeira inspiração ali ao nascer. E antes de morrer, a gente dá o último suspiro, é a última exalação. Então, nesse período do nascimento até a morte, a gente passa esse tempo todo respirando, né? E a gente precisa olhar para essa respiração, porque apesar de ela ser automática, ela não quer dizer que ela é eficiente. E ao longo da história, né, as pessoas que vêm estudando, os cientistas que vêm estudando muito sobre a respiração, foi percebendo quanto a respiração da gente foi mudando ao longo da história e o quanto ela vem piorando. E essa respiração, ela influencia em todos os sistemas do nosso corpo. E talvez por ser automática, a maioria das pessoas não para pensar no poder da respiração e não entende, na verdade, né? E aí o meu objetivo nas minhas práticas é fazer com que os meus alunos entendam o que é e o poder que a gente tem nas mãos, que é algo simples, que a gente tem, a gente só precisa aprender a usar a nosso favor. Vamos dar um exemplo aí sobre. Bora fazer uma inspiração juntos. Bora. Como é que você respira? Tô respirando aqui, né? Sim. Você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Isso. E se eu te disser que a respiração apenas pelo nariz é mais eficiente do que a gente respirar pela boca? Não sabia. Porque desde a minha infância Sim. me ensinaram que pega pelo nariz, solta pela boca. Isso desde que eu nasci. A gente escuta muito isso, assim. Mas o bom é que a ciência, ela evolui, né? Ela vai evoluindo e a gente precisa acompanhar. Uhum. Então, o que eu trabalho hoje dentro do Pilates e dentro do LPF, com as técnicas de respiração e o conhecimento que eu já tenho, né? Eu levo para minhas aulas, porque é tudo baseado em ciências mesmo, sabe? Então, respirar pelo nariz nos traz muitos benefícios.
E hoje em dia, se a gente observar, tem muita gente respirando pela boca, deixando de ter os benefícios que teria com a respiração nasal, inclusive afetando esses outros sistemas que eu falei lá no início do nosso corpo por conta dessa respiração bucal. Você tá falando da É, inspiração, né? Tipo, respirar pela boca. é? É, Eu não sabia disso não, é muita informação, viu? E eu notei aqui uma pergunta o seguinte, é, pessoas mais ansiosas respiram pela boca, elas respiram mais rápido, tem alguma influência? sim. Geralmente, não é regra, mas geralmente quando a gente vai observar essas pessoas mais ansiosas, respiram pela boca. O que é que acontece? A respiração nasal, só pelo nariz, tem vários benefícios, por quê? Primeiro, a gente sabe que a gente tem os pelinhos do nariz, né, que tem uma função. Eles não estão lá para deixar bonito o nariz. Eles estão lá porque eles filtram esse ar, né? Então, as impurezas do ar não adentram no nosso pulmão, o que pode causar ali irritação, né, alergias. Então, a gente já tem esse benefício. A respiração pelo nariz, ela umidifica o ar, né? E esse ar ele chega nos nossos pulmões com a temperatura ideal e mais úmido. E a gente respirar pela boca deixa esse ar mais seco, traz irritação também para as vias aéreas. Então, outro benefício que a gente tem com a respiração nasal é a produção de óxido nítrico, que é uma molécula vasodilatadora. Então, ela dilata os nossos vasos sanguíneos para que essa corrente sanguínea venha muito mais oxigenada, né, para todo o Uhum. nosso corpo. Então, oxigena todos os tecidos do nosso corpo muito melhor que a respiração bucal não tem a produção, é quase a zero produção de óxido nítrico pela boca. Então, esse benefício a gente já perde também, né? Fora outras questões de dentição, bucal mesmo. E quando você falou da ansiedade, tem esse ponto muito importante. Quando a gente respira pelo nariz, uma respiração lenta, uma respiração profunda e uma respiração silenciosa, nos deixa mais calmos. Já a respiração pela boca, geralmente quem respira pela boca respira mais rápido, mais curtinho, uma respiração mais superficial. E essa respiração superficial nos deixa mais em estado de alerta, mais acelerado, mais estressado. Você falou uma coisa bem legal aí, não sei se tem vínculo, mas eu lembro que a gente fez um podcast aqui falando sobre ansiedade. Sim, E aí, uma das técnicas que, que eu aprendi nesse podcast é que o controle, às vezes, da crise de ansiedade, o primeiro passo é a respiração, né? Porque traz calma. Você pode explicar um pouco, até eu queria até que você sim, explicasse um pouco sobre isso, né? Traz mais calma, sim. a pessoa acho que se concentra mais, né? Se Aham. coloca mais no estado de presença. Isso. Porque o nosso corpo, a gente tem um sistema autonômico, né? Que é esse sistema que controla essas funções que são automáticas, como a respiração, os batimentos cardíacos, né? Então, esse sistema do nosso corpo. Ele é dividido em dois: o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático é aquele que deixa a gente em alerta, né? Que deixa a gente mais estressado, mais alerta mesmo, aquele sistema de luta e fuga. Ele não é ruim como um todo, a gente precisa dele, porque a gente não precisa, não pode estar calmo o tempo todo. Tem momentos que a gente precisa, Isso. né? Então ele não é ruim, mas a gente precisa saber dosar. E o parasimpático é aquele sistema que nos acalma, que nos traz para a presença, né? Que nos traz para o aqui e agora mesmo. Então a gente precisa saber equilibrar esse sistema simpático e parasimpático. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia, como um carro. Existe o acelerador e existe o freio, Boa. né? A gente precisa dos dois, mas a gente tem que saber o momento de usar cada um. Só que a questão hoje em dia é que a grande parte das pessoas tá com o pé no acelerador o tempo todo. Perfeito. Não sabe pisar no freio ali, né? Nos momentos que é necessário. E é com a respiração que a gente consegue isso. Porque essa respiração lenta e profunda, como eu te falei, pelo nariz, nos traz esse equilíbrio entre esses sistemas. Quem tá com o simpático lá em cima, ansioso, nervoso, com raiva, daquele jeito, é a respiração que volta e vem trazendo a você para esse equilíbrio de novo, sabe? E aí, quando essa pessoa tá lá a gente chama de simpático tônico. Essa pessoa que tá no simpático o tempo todo, acelerado, agitado, nervoso, não sabe acalmar. Ele é simpático tônico. E através das técnicas de respiração, a gente consegue equilibrar esse sistema, voltar a ele aqui para, sabe? Para o Uhum. equilíbrio mesmo. E que eu acho que é fundamental, né?
Eu anotei Sim, outra pergunta aqui. A forma que a gente respira pode nos deixar mais calmo ou mais agitados. E acho que isso você até já respondeu, mas sim. quando você avalia um aluno, o que você observa primeiro na respiração dele? Seus alunos de Pilates? Influencia a respiração no exercício? Total, total, porque respiração é a base de tudo. É a base. Eu vim entender isso ao longo dos meus estudos mesmo, né? Uhum, Principalmente no LPF, quando eu comecei a fundo estudar sobre a respiração. E entender o porquê que alguns alunos, mesmo fazendo a mesma coisa que o outro fazia, conseguia evoluir mais e o outro não. Aí eu fui entendendo. Eu preciso olhar primeiro para a respiração dessa pessoa. E principalmente, olhar para esse diafragma. Porque o principal músculo da respiração é o diafragma. O diafragma é um músculo que está aqui, ó. Ele divide a nossa cavidade torácica do abdômen, né? Ele está aqui no meio. Ele tem um formato de cúpula. E ele faz, e o movimento dele é esse, é descer e subir. Então, quando a gente puxa o ar, esse diafragma ele contrai e desce. Para quê? Para que tenha espaço para essa caixa torácica expandir e os pulmões também se encherem de ar. Para esse ar sair, ele precisa voltar e o ar sair. Então, esse movimento ele tem que acontecer fluido. Esse diafragma ele precisa funcionar dessa forma. Aí o que eu comecei a observar quando eu fui entender essa respiração, esse diafragma, que muitos desses alunos que não conseguiam evoluir tinha esse músculo muito hipertônico, que a gente chama. Ele tem um músculo muito rígido, não faz esse movimento. E ele funciona como uma bomba de pressão. Então, quando ele desce, né, que ganha esse espaço para ele diminui essa pressão lá uhum. dentro, quando ele sobe, aumenta para o ar sair. Então, ele funciona como essa bomba mesmo. Tem pessoas que não têm esse funcionamento normal do diafragma. Isso vai impactar em tudo. Como que essa respiração vai expandir, vai ser profunda se esse diafragma está aqui parado, travado, sustentando, não deixa nem as costelas expandirem? Uhum. Isso é legal, porque eu lembro que até no treino de musculação mesmo, o profissional sempre fala, né? Respira, concentra, né? Sim. E É, aí a as. grande questão é essa, porque tem profissionais que pedem sim para você respirar, mas aí você entende o que é respirar. Respira fundo, e aí você tenta fazer, mas você não consegue. Como é que eu consigo? Ele tá pedindo para eu fazer, mas não estou conseguindo, eu faço como? E aí é que eu vim entender que nós, enquanto profissionais do movimento, a gente precisa olhar para esse diafragma. Se ele não estiver funcionando bem, eu preciso devolver função a esse músculo para que meu aluno consiga respirar bem e para que todo o resto comece a funcionar bem junto com essa respiração, entendeu? Uhum. Então, às vezes, eu estou pedindo para um aluno lá, respira fundo. Tem pessoas que chegam lá no estúdio, eu peço para respirar fundo, a pessoa faz assim, não, respira fundo. Não consegue. Ela está entendendo que eu estou falando que é para respirar fundo, mas ela não consegue. Se o diafragma não movimenta, O que seria o respirar fundo? esse ar, eu tenho que sentir esse ar preenchendo todos os espaços dos meus pulmões. Chegar lá na base, lá no fundo. Esse movimento amplo de caixa torácica precisa acontecer, esses pulmões precisam expandir. Tem gente que não consegue, por mais que entenda o que é esse respirar fundo. Não é porque a pessoa não saiba, é porque esse diafragma não permite. Então, quando eu toco, a gente faz uma liberação de diafragma lá, né? Antes de, quando esse diafragma está rígido. Então, a gente trabalha, tem técnicas de massagear esse diafragma para ir soltando ele mesmo, além da própria respiração, que já ajuda nisso, né? Então, tem pessoas que quando eu toco esse diafragma, ele é tão rígido que dói. Tem gente que sente dor. Tem pessoas não, que eu coloco o dedo, vai lá e não sente nada. O Uhum. diafragma tá ok, funcionando bem. Não é para doer. Se dói, tá rígido, tá tensionado, tá contraído ali o tempo todo, sabe? Deixando você nesse estado de alerta o tempo todo, sabe? Estressado, ansioso. Legal, como a respiração, ela é realmente ela é a base de tudo, né? Você falou um pouco de LPF, vamos contextualizar primeiro, né? O que é LPF? O LPF é a sigla do Low Pressure Fitness, são exercícios de baixa pressão. Diferente da maioria dos exercícios, né? Pilates, musculação, qualquer outro que a gente faça, aumenta a pressão dentro do abdômen. Isso é normal. Tossir, espirrar, aumenta a pressão dentro do nosso abdômen.
Mas o LPF é justamente o contrário, faz a gente diminuir essa pressão dentro do abdômen. É uma técnica hipopressiva, né, que a gente chama. É uma metodologia que trabalha muito posturas e respiração. E foi quando eu comecei, de fato, a entender o poder da respiração, né? E como eu conseguia pessoas que chegam lá com dor na coluna e nenhuma aula sair sem dor. Quando a gente já trabalha esse diafragma, quando a gente mobiliza, devolve função a essa caixa torácica, do jeito que o corpo deveria funcionar, né? Começa a devolver função. E as pessoas começam a melhorar a partir do LPF. Como é uma técnica relativamente nova no Brasil, tem em torno aí de 10 anos, né? O Pilates tem muito mais, então as pessoas conhecem mais o Pilates. Uhum. Mas o LPF, graças a Deus, já tem se difundido. Muitos médicos já têm visto os benefícios, já têm indicado também, né, seus pacientes para Quais a são os prática. benefícios do LPF? O LPF reabilita a diástase abdominal, né? Muitas mulheres aí no pós-gestação, né, têm buscado para reabilitar essa parede abdominal, essa diástase. O LPF ajuda muito para quem tem dores na coluna, para quem tem incontinência urinária, então ajuda muito no processo também, né, de cuidado aí na prevenção, para melhorar a postura, tonificar a musculatura profunda de abdômen, para cuidar de quem tem essas questões de ansiedade, de estresse, dorme mal. Então, por conta das respirações do LPF, a gente melhora muito, né? Equilibrando o sistema autônomo que eu estava falando, né, há pouco. Primeiro vamos contextualizar antes de eu perguntar. Você que tá em casa e quer saber também, né? O que é diástase? Eu vejo todo mundo falando. Sim. Como minha esposa é físio, então é toda hora. Até eu acho que o meu algoritmo fala muito sobre diástase. E aí eu vejo que é um assunto que tá bem alta, né? E Sim. o que é diástase primeiro? Porque a gente sabe que tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que também não sabe, quer aprender. Diástase, traduzindo assim ao pé da letra, é o afastamento, né? De alguma coisa, é uma distância que existe. Então, a gente tem na nossa parede abdominal, a gente tem os retos abdominais, que é esse músculo mais superficial daqui, né? Eles não estão grudados, um músculo de um lado e do outro. Ele tem uma linha alba, que a gente chama, que é um tecido conjuntivo que conecta esses retos, né? Essa distanciazinha ali. Que vem daqui, do baixo do processo tifoide até o púbis. Então, tudo isso aqui é uma linha alba, esse tecido que conecta esses retos. Na gestação e em outros casos, quando há um afastamento muito grande, no caso da gestação, né, a barriga precisa crescer, precisa distender para o bebê crescer, então esses retos vão se... É uma articulação facial, na verdade, né? Os retos vão se afastando, então esse distanciamento vai aumentando cada vez mais. Depois que a mulher tem um filho, muitas vezes não volta ao normal. Volta um pouquinho, mas fica aquele tecido, essa linha alba, fica frouxa. Fica um tecido bambo ali. E aí, às vezes, fica aquele buraco entre os retos abdominais. E aí, muitas queixas ficou com aquele abdômen protuso, morre de fazer abdominal na academia, não melhora, tá com aquela barriga cada vez mais projetada, como se ainda estivesse grávida, né? Ou então faz o abdominal e sobe aquele cone. Já viu pessoas fazendo abdominal e sobe aquele cone aqui no meio da barriga? É a diástase, porque ficou uma linha, um tecido frouxo, bem frágil, e a gente precisa reabilitar para que esses retos se aproximem de novo e devolva a integridade desse tecido facial, entende? E o LPF ajuda muito nisso. Entendi. E quais são as atividades que, para as pessoas entenderem de casa, você que tá grávida, né? O pessoal que conhece alguma grávida, o que é que ela pode fazer? E, primeiramente, vamos lá. Esse LPF, ele tem online ou só presencial? Tem. Eu dou aula online, né? As aulas online são ao vivo. O LPF Brasil não permite que sejam aulas gravadas, porque a gente precisa fazer um acompanhamento em tempo real daquela pessoa. São muitos ajustes, muitas correções. Que fizer por si só não vai ter os resultados, inclusive pode até piorar dependendo de qual seja a sua questão ali de saúde. Então, as aulas existem presenciais, existem online, as online são ao vivo ali, tempo real, para a gente estar corrigindo esse aluno o tempo todo. Então, até a pessoa que está em outro estado, ela consegue fazer normalmente. Sim. Tá, então vamos lá. Você engravidou, aí agora vem a pergunta. Como é que eu faço para saber se eu tenho esse negócio dessa diástase ou não? Bom, você engravidou, a primeira coisa que você precisa saber é que a diástase ela vai acontecer.
ela é fisiológica. Você não tem como evitar a diástase na gestação. Ela precisa acontecer para sua barriga crescer. Uhum. Então, ela vai Que é acontecer. como eu tô entendido, é o afastamento. Desses etos. Precisa. Certo. Então, agora o que é que você precisa também saber? Que você pode já ir trabalhando desde a gestação, inclusive desde antes. Se você quer engravidar, começa a se preparar, começa a preparar esse corpo seu, esse abdômen, porque o abdômen não é só questão de estética. Abdômen, hoje a gente já sabe que é questão de função do nosso corpo. A gente precisa ter uma musculatura profunda, forte, para estabilizar a nossa coluna, para questão postural, questão de assoalho pélvico, não tem continências, enfim, é uma série de coisas que se a gente fosse prolongar aqui é bastante assunto. Mas a gente pode começar a preparar esse corpo antes da gestação, durante a gestação com o LPF e no pós-parto, para que essa diástase ela aconteça o menor possível, com a musculatura já preparada, e que essa recuperação no pós-parto seja muito mais rápida e eficiente. Que legal. É muita informação, né? Mas eu percebo que no final da gravidez, todo mundo fica falando de diástase, e aí a pessoa quer saber, acho que tem um nível 1, nível 2, né? Nível 3. Ah, sim, é porque tem a diástase, na verdade, assim, existe a questão do distanciamento, né? O quanto que ficou de distância entre esses retos. Então, até 2,5 centímetros a gente considera fisiológica. Mais de 2,5 centímetros já fica patológica, né? E tem casos que precisa de fato da cirurgia mesmo para aproximar. Mesmo aqueles casos que precisam de cirurgia, a gente precisa trabalhar essa musculatura, porque o que algumas pessoas não entendem, acham que só com cirurgia vai resolver. Não vai. O médico vai lá, vai aproximar esses retos, vai costurar. Esteticamente, talvez fique bom. Mas essa musculatura lá de dentro, profunda, que dá sustentação às suas vísceras, aos seus órgãos, está flácida. Então a barriga continua projetada para frente. Continua com a dor na coluna. Continua, às vezes, com a incontinência urinária, mesmo com esses retos já costuradinho que o médico fez lá a aplicatura, né? E as pessoas não entendem isso, que trabalhar músculo trabalha apenas com exercícios. E são exercícios respiratórios e posturais específicos para trabalhar essa musculatura, né, profunda. Que bacana. Dá um exemplo aí pra gente, Cleber, de uma ou duas alunas que entrou lá, que fez e que depois você olhou assim e falou, rapaz, que resultado fantástico. Ah, tenho várias. Tenho várias. Principalmente de quem começou antes. Eu tive uma aluna, lembrei dela aqui agora, porque muitos falam assim, mas eu já tenho 40. Hoje as mulheres estão parindo cada vez mais tarde, né? Uhum. 40 anos, 40 e poucos anos. E essa aluna minha, ela já tinha 44 anos quando ela engravidou. Ela já fazia o LPF, então ela já tinha um corpo preparado. Durante a gestação, a gente fez o LPF durante a gestação Pode fazer toda. também durante a gestação. Pode. Com algumas ressalvas, principalmente Uhum. não tem vácuo abdominal, né? Como com as outras mulheres, mas fez a gestação toda e no pós-parto, assim que foi liberada pelo médico, a gente já voltou com a reabilitação, né? No pós-parto. Então, foi excelente, assim, a recuperação dela e a volta. Porque as pessoas também precisam entender que fechar a diástase só costurando. Porque a diástase, como eu te falei lá no início, já existe, esse espaçozinho já existe, é natural. O problema é ela aumentar demais e essa linha alba perder função, ficar frouxa e os órgãos todos projetados para frente. Então a gente precisa, não é só voltar, tentar deixar mais próximo possível esses retos, é devolver a função nessa linha alba, que faz total diferença. Você falou sobre vácuo. O que é vácuo? O vácuo é aquela técnica de sugar a barriga. Não sei se você já viu, já deve ter visto na internet. Você faz o sugar, né? O abdômen para dentro. O LPF não é só isso, aí eu quero deixar bem claro também, porque muita gente procura só pelo vácuo. Por quê? O vácuo, ele ficou conhecido, e é o que chama atenção na internet, né? Nas redes sociais, quando a pessoa faz o vácuo, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas o LPF não é só isso, é muito mais. O vácuo é 20, 30% só da metodologia. Então, o vácuo dentro do LPF, ele vem só para potencializar os resultados que a metodologia já tem. Tanto é que grávidas fazem o LPF sem o vácuo e tem todos os benefícios da prática.
Mas o vácuo, para quem tá em casa, não é só você chegar, né? Respirar, tem toda uma técnica, postura. Isso, tem que estar dentro das pautas posturais, porque senão ele não adianta. Inclusive, se você fizer o vácuo, eu estou aqui toda desmoronada fazendo vácuo, eu vou estar piorando minha diástase. Eu vou estar distanciando ainda mais esses retos abdominais. Estou piorando tudo. Eu preciso alinhar essa pessoa, ela entender quais são as pautas posturais, se manter em organização de todo o corpo, crescimento axial, né, que é crescimento dessa coluna. Mantenho ela em toda essa posição, respiramos certo e depois a gente entra com o vácuo para potencializar os resultados. Se esse vácuo for inserido em outro contexto, como acontece muito, muitas pessoas me procuram, e essa semana eu até coloquei um vídeo sobre isso, porque primeiro tenta fazer pela internet, reproduzir vídeos da internet, piora a diástase, a dor piora, a dor aumenta, quando vê que não está tendo resultado, ou fala mal da técnica, ou então vai buscar um profissional capacitado e depois vê que não era nada daquilo que tu aprendeu pela internet. Perfeito. Porque a internet não mostra os detalhes, né? E os Aham. detalhes é que fazem a diferença. Legal, perfeito. A gente está chegando no final do nosso podcast, infelizmente, mas muito legal. Eu queria que você falasse aquela mensagem final para as pessoas que estão em casa, que você falasse um pouco sobre saúde e sobre respiração. Sim. Sabe, aquela mensagem final assim que você fala, gente, cuide da saúde. Se você quiser cuidar da sua saúde, comece olhando para a sua respiração. A respiração da gente, como nós falamos lá no início, ela é automática, mas ela é extremamente importante, ela é a base de tudo. Então, quando eu falo desse diafragma, esse músculo, ele está aqui separando, né, o nosso corpo aqui, mas passam estruturas importantíssimas por ele. Passa, por exemplo, o esôfago. Tem pessoas que têm refluxo e não sabem que é um diafragma hipertônico que está ali piorando o refluxo dela, porque está comprimindo esse esôfago, né? Esse tubo que passa por ali. Tá tendo inchaço nas pernas e não sabe por que é. Às vezes é um diafragma que está rígido, que está comprimindo a aorta, a veia cava inferior, e esse retorno venoso não está acontecendo de forma que deveria. Uhum. Às vezes esse diafragma está ali hipertônico, tracionando as vértebras da coluna lombar, porque ele está rígido e os pilares dele se inserem nessas vértebras. E você está com dor na coluna, faz exame e não dá nada, mas a dor está lá. Não sabe que é um diafragma rígido. No final, você vai ver, você vai entende que a respiração é a base da sua saúde. Então, se você tem algum problema de saúde, começa prestando atenção na sua respiração. E pra gente finalizar, você falou a questão de que também tem um público masculino. Tem homem lá na sua. Tem Tem homens homens? em uma quantidade bem menor. As mulheres procuram muito mais, né? Aham. Esse cuidado. Infelizmente, os homens ainda ficam um pouquinho. E qual é a dúvida? Quais são as dores que o homem tem que ele fala assim, não vou fazer um LPF? Dores de coluna, má postura, Entendi. ansiedade, estresse, insônia, ronco. Você sabia, por exemplo, quem. Uma pessoa que tá roncando, presta atenção se ela não tá de boca aberta, dormindo de boca aberta. Entendi. Influencia no seu sono, apneia do sono. Então, a pessoa precisa aprender a respirar primeiro para melhorar vários outros sintomas. É quando eu falo que a respiração é a base, ela é a base mesmo. É algo simples, mas que a gente passa despercebido porque é automático. Só que se a respiração estiver disfuncional, muita coisa no seu corpo também não vai estar funcionando bem, porque a base não está funcionando direito para todo o resto funcionar. Quando o diafragma faz esse movimento, ele massageia seu intestino, ajuda os movimentos peristálticos do intestino, ajuda ele a funcionar direito. Quando ele está travado, não tem essa massagem no intestino. Seu intestino às vezes trava. Quer ver um exemplo? Antes da gente finalizar, eu tenho uma aluna bem clássica, assim, eu tinha, na verdade. Ela tinha dores na coluna lombar, ela tinha insônia, ela tomava remédio para ansiedade, ela tinha refluxo, ela tinha uma série de sintomas. Quando eu tocava no diafragma dela, era tão rígido, mas tão rígido, que ele dava espasmos, ele tremia e expulsava meu dedo. Eu entendi que a base estava péssima. Como que o resto ia funcionar? Ela tomava omeprazol, ela tomava remédio para ansiedade, para o refluxo, para dor na coluna, ela tomava remédio para dor, ela não dormia bem. O diafragma estava igual uma pedra. Não funcionava. Ela ia passar o resto da vida tomando remédio para tudo isso, se o básico não funciona. E aí? Uma semana sem ir no banheiro, ficava funcionamento do intestino lá, intestino parado praticamente. Uhum.
E aí você precisa olhar para esse diafragma. Aí a gente começou a trabalhar essa respiração. Expansão de caixa torácica, devolver mobilidade a esse diafragma. A gente precisou ir lá do comecinho trabalhar da base. A respiração que é automática, mas que ela não sabia, era curtinha. Resultado? Resultado que ela foi melhorando, ela saía de algumas aulas até quase que dormindo, assim, coisa que em casa ela não conseguia fazer. Ela não dormia, ela tomava remédio para dormir. E nas aulas ela saía praticamente assim, cambaleando de sono, para você ver o quanto que vai melhorando, né? Funções do corpo que era para acontecer naturalmente já não estava acontecendo. Tomava uma cacetada de remédio para um monte de coisas. Agora é interessante o que você falou, porque também entra em um tema que a gente não aprende isso. Não aprende. A gente não, por exemplo, eu nunca tinha parado para ouvir sobre Não isso. aprende. Eu penso muito assim, que deveria nas escolas ensinar as crianças a respirar. Você quer ver uma coisa? Já tem estudos mostrando aí o quanto que as crianças que têm TDAH, déficit de atenção, muitas delas respiram pela boca. Porque essa respiração nasal é que traz a presença, é que traz essa clareza mental. As crianças hoje estão respirando pela boca, tá? Boca aberta. Presta atenção, a maioria das pessoas às vezes está no celular de boca aberta, respirando de boca aberta. Então, isso devia ter ser ensinado nas escolas, respiração. Ajudaria até nessas crianças que estão hoje muito ansiosas. É verdade. Então, respirem, porque respiração é a É a base base da sua saúde. Turma, que podcast maravilhoso. Aprendemos muito e agora, acho que pra gente finalizar, a gente poderia fazer uma respiração junto aqui ao vivo, o pessoal também que tá assistindo, né? Sim. Pra galera que tá em casa aí, todo mundo aqui do estúdio também, Vitória, conserta essa postura, bora respirar melhor, Sandra também, fazer uma respiração junto aqui, pra gente realmente, ó... respirei errado. É totalmente errado. Às vezes a gente precisa, né? Quando tá com obstrução nasal, por exemplo, a gente precisa Não, é que eu tenho um boca, desvio aqui, né? de septo, né? Aí às vezes a gente precisa usar a boca. Uma atividade física intensa, né? Que a gente precisa também usar. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: nariz foi feito para respirar, boca para comer, para falar. A gente usa a boca como segunda via quando é necessário. Obstrução nasal, atividade física de intensa, né, que a gente precisa usar de fato. Mas tirando isso, fecha a boca, vamos respirar pelo nariz. Legal. Vamos fazer um exercício prático? Bora lá. Bora. Senta direitinho, ajusta a postura, fecha os olhos. A gente vai puxar esse ar pelo nariz o mais silenciosamente possível. A gente não precisa ouvir a respiração. A gente só precisa sentir. Que legal. Então, fechou a boca, puxou esse ar pelo nariz, lento e profundo. Dá uma pausa e pelo nariz vai soltando devagar. Essa exalação ela tem que ser mais longa. É ela que ativa o nosso sistema parasimpático, o sistema da calma. Inspira pelo nariz. Dá uma pausa. E lentamente vai soltando pelo nariz. E mais uma vez, inspirou. Pausa. E solta. Sem pressa. Então, quanto mais lento, quanto mais profundo e quanto mais silenciosa for a nossa respiração, mais nos traz para essa presença, né? Esse estado de calma, de tranquilidade e do presente mesmo. Parece até sessão de psicologia aqui. Rapaz, que negócio bom. E realmente você fica mais tranquilo. Acho que você fica mais, né? Quer ver quando você puder, faz esse teste depois. Se você ficar 1 minutinho mais ou menos respirando rapidinho, curtinho e rapidinho, você vai ver que quando você terminar, você tá acelerado, o coração tá acelerado, você tá mais agitado. Depois faz o contrário. Nossa, agora você me Passa falou uma 1 coisa. minuto fazendo isso bem devagar, e quando você termina, você tá... Eu fui pro Prótago de Wendel Carvalho, e lá tem uma dinâmica no final de você quebrar uma madeira, né? Sim. Pra você ativar o estado emocional da raiva e você partir a madeira no meio. E justamente antes de fazer isso, você precisa ativar o estado de raiva. E como você ativa o estado de raiva? Fazendo respiração curta. Então ele manda você Ativando fazer... o simpático. Aí você vai ativando várias vezes, várias vezes, até você conseguir quebrar a madeira. Isso. O simpático tá lá em cima. Você tá no estado de alerta, de luta, de fuga,
É isso aí. É a respiração que é que faz esse equilíbrio. Agora eu lembrei daqueles filmes de Kung Fu também, que você vai e senta, tipo, naquela madeira, no rio, aí você senta e você começa a respirar, Sim, respirar, respirar, e realmente você encontrar ali uma paz. Então, que a gente, uma mensagem final que você dá para essa câmera, que a gente possa, né, sim. respirar. Se você quiser cuidar da sua saúde física e mental, comece olhando para a sua respiração. Observa se você respira curto, se você consegue respirar profundo. Observa se essa respiração, ela expande a sua caixa torácica ou é expansão abdominal. Começa a observar esses detalhes. E se você entender que essa respiração ela está disfuncional, ela não está funcionando bem, você não consegue trazer esse ar lá para o fundo mesmo dos pulmões. Procura ajuda, procura um profissional capacitado, né, para te ajudar a começar a trabalhar essa saúde sua lá da base mesmo. E todo o resto flui melhor. E o Instagram, Meu Instagram é @Clévia Barbosa. Clévia com K, Barbosa com Z. Cléber Barbosa, especialista em NPF Pilates. Gente, muito obrigado Eita, muito obrigado pela participação aqui no AFCast. E realmente a gente vive hoje uma geração de ansiedade, uma geração que muitas vezes, inclusive, Cléber, empresários não tem pausa. Sim, As pessoas querem viver acelerados e esquecem de pausar. E a tá com o pé pausa no ela é acelerador o tempo fundamental, o todo. pé no acelerador. Então, às vezes, você tá ali na correria, correria o tempo inteiro. E eu muitas vezes fui isso. Porque eu sou colérico, então muitas vezes eu era aquela pessoa que vivia acelerada. Sim, Vivia acelerada, 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 até o momento que eu fui parar no hospital. sim. O Aí, corpo vai dando sinais, só que corpo, a gente não escuta, não para ouvir, até a hora que ele fala, pera aí, dá uma cacetada na gente, a gente é, cai assim e fala, opa, agora eu preciso prestar é atenção. verdade. E aí, quando você para, você entende que a pausa ela é fundamental. Sem pausa, não consegue. Então, você já aprender a respirar. Se tiver alguma dúvida e você quiser também aprender mais, procura o Instagram da Clévia, que ela vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas, tanto homem como mulher, todo mundo pode fazer e deve fazer os seus exercícios, tá bom? Então, muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Então, outro benefício que a gente tem com a respiração nasal é a produção de óxido nítrico, que é uma molécula vasodilatadora. Perfeito.